Então, meus amores, agora nós vamos estar estudando sobre a organização das diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. É importante sabermos, então, que, de modo geral, as diretrizes curriculares nacionais são normas obrigatórias para a educação básica que orientam o planejamento curricular das escolas e dos sistemas de ensino. Elas são discutidas, concebidas e fixadas pelo Conselho Nacional de Educação. Então, as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, elas devem serem organizadas da seguinte forma. Por isso que temos aqui, então, o nosso tópico, a organização das diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Com relação ao currículo, ele deve ser, na verdade, o currículo para a educação infantil é um conjunto sistematizado de práticas culturais no qual se articulam as experiências e saberes das crianças, de suas famílias, dos profissionais e de suas comunidades de pertencimento e os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, científico e tecnológico. Como podemos perceber, o currículo para a educação infantil é bastante abrangente. Temos também a questão dos princípios básicos que devem ser trabalhados nesse nível de ensino, né? Nessa etapa, na verdade, da educação básica, que é a primeira etapa da educação básica, a educação infantil, então. Então, esses princípios que devem ser trabalhados são éticos, políticos e estéticos. Temos também os eixos e experiências a serem trabalhados. Assim, temos o seguinte. No artigo 8º, que vai tratar da proposta, né, da proposta pedagógica. Então, nesse artigo 8º, a proposta pedagógica das instituições de educação infantil deve garantir o direito das crianças aos conhecimentos de diferentes linguagens, que se voltam justamente para a questão da proteção, né, a saúde, a liberdade, a confiança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e à interação com outras crianças. Então, a prática pedagógica nas instituições de ensino que se voltam para o público infantil tem que propiciar todo o conhecimento que se voltam, né, para os diferentes tipos de linguagem e também para todas essas questões aqui levantadas, que é justamente garantir que as crianças tenham a proteção, a saúde, a liberdade, a confiança, né, o respeito, a dignidade, a brincadeira, a convivência e a interação com outras crianças. Ter esse acesso de maneira significativa, interacionista, sobretudo dinâmica. Assim, ainda temos o artigo 1º, que também vai estar tratando dessa questão das propostas pedagógicas. Então, na efetivação desse objetivo, as propostas pedagógicas das instituições de educação infantil deverão prever condições para o trabalho coletivo e para a organização de materiais, espaços e tempos que assegurem, no caso, inciso 8º, a apropriação pelas crianças das contribuições histórico-culturais dos povos indígenas, afrodescendentes, asiáticos, europeus e de outros países da América. Então, as crianças precisam saber, na verdade, das contribuições históricas culturais desses povos, aqui colocado dentro, né, da América Latina, sobretudo latina, que o nosso país faz parte da América Latina. No reconhecimento, a valorização, o respeito e a interação das crianças com as histórias e as culturas africanas, afro-brasileiras, bem como o combate ao racismo. Então, nesse tópico aqui também de fundamental importância que as crianças tenham esse reconhecimento e passem a valorizar a questão dos fatos históricos que se voltam para a cultura africana, né, afro-brasileiras e o combate ao racismo, que a partir daí podemos então estar contribuindo positivamente para a
a eliminação do preconceito, sobretudo com a questão do racismo, né? Então, é de fundamental importância estar trabalhando todos esses conceitos, todas essas contribuições históricas, esses conhecimentos culturais, que se volta para a questão africana, afro-brasileira, e, sobretudo, estar combatendo o racismo. Assim, temos o terceiro, né? Que é flexibilizar, se necessário, calendários, rotinas e atividades, respeitando as diferenças quanto à atividade econômica dessas populações. Valorizar e evidenciar os saberes e o papel dessas populações na produção de conhecimento sobre o mundo e sobre o ambiente natural, prever a oferta de brinquedos e equipamentos que respeitem as características ambientais e socioculturais da comunidade. Então, muito importante todos esses tópicos, todos esses incisos aqui serem colocados na prática, né, através de uma proposta pedagógica dinâmica, chamando a atenção aqui para que se esteja ofertando no ensino para a educação infantil brinquedos e equipamentos, como bem colocado aqui, com características de respeito para com o meio ambiente e a questão sociocultural, porque através desses brinquedos e equipamentos as crianças podem estar interagindo e aprendendo, desenvolvendo assim o seu processo cognitivo de maneira dinâmica. Ainda tratando dessa questão das propostas pedagógicas, nós temos o artigo 3º, né, que diz o seguinte: as propostas pedagógicas da educação infantil, das crianças, filhas de agricultores, agricultores familiares, extrativistas, pescadores artesanais, ribeirinhos, assentados e acampados, reforma agrária, quilombolas, caiçaras, povos da floresta devem, primeiro, reconhecer os modos próprios de vida no campo como fundamentais, na verdade, para a constituição da identidade das crianças moradoras em territórios rurais. Inciso 2º, ter vinculação inerente à realidade dessas populações, suas culturas, tradições e identidades, assim como as práticas ambientalmente sustentáveis. No artigo 9º, nós vamos ter o seguinte, ainda com relação às práticas pedagógicas. Então, as práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da educação infantil devem ter como eixos norteadores as interações e a brincadeira, garantindo experiências que, inciso primeiro, promovam o reconhecimento de si e do mundo por meio da ampliação de experiências sensoriais, expressivas, corporais, que possibilitem movimentação ampla, expressão da individualidade e respeito pelos ritmos e desejos da criança. Então, essas brincadeiras, elas têm que possibilitar as interações, né? Como se coloca aqui, em todos os eixos, tem que se levar em consideração a questão das interações e brincadeiras, né? Que propiciem justamente essa questão da ampliação das experiências. Ainda que favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domínio por elas de vários gêneros e formas de expressão gestual, verbal, plástica, dramática, musical. Terceiro, possibilitem às crianças experiências de narrativas, de apreciação e interação com a linguagem oral e escrita e o convívio com diferentes suportes e gêneros textuais, orais e escritos. Ainda, no quarto, recrie os contextos significativos para crianças, relações quantitativas, medidas, formas e orientações espaço-temporais. No quinto, amplie a confiança e a participação das crianças nas atividades individuais e coletivas. Temos ainda no inciso 6º, possibilitem situações de aprendizagem mediadas para a elaboração da autonomia das crianças nas ações de cuidado pessoal, auto-organização, saúde e bem-estar. No inciso 7º, vamos ter, então,
o seguinte, que possibilitem vivências éticas e estéticas com crianças, com outras crianças e grupos culturais que alarguem seus padrões de referência e de identidades no diálogo e reconhecimento da diversidade. No oitavo, incentive a curiosidade, a exploração, encantamento, o questionamento, a indagação e o conhecimento das crianças com relação ao mundo físico e social, ao tempo e à natureza. Nono, promovam o relacionamento e a interação das crianças com diversificadas manifestações de música, artes plásticas e gráficas, cinema, fotografia, dança, teatro, poesia e literatura. No artigo 10, as instituições de educação infantil devem criar procedimentos para acompanhamento do trabalho pedagógico e para a avaliação do desenvolvimento das crianças, sem objetivo de seleção, promoção ou classificação, garantindo o seguinte: inciso primeiro, a observação crítica e criativa das atividades, das brincadeiras e interações das crianças no cotidiano. Inciso segundo, utilização de múltiplos registros localizados por os adultos e crianças, que são, a saber, relatórios, fotografias, desenhos, álbuns e etc. Inciso terceiro, a continuidade dos processos de aprendizagem por meio da criação de estratégias adequadas aos diferentes momentos de transição vividos pela criança. Transição, casa, instituição de educação infantil, transições no interior da instituição, transição creche, pré-escola e transição pré-escola e ensino fundamental. Temos, então, no quarto, documentação específica que permita às famílias conhecer o trabalho das instituições junto às crianças e os processos de desenvolvimento e aprendizagem das crianças na educação infantil. E o quinto, a não retenção das crianças na educação infantil. Vamos então estar observando muito bem aqui esses incisos, o quarto e o quinto, né? O artigo 11, na transição para o ensino fundamental, a proposta pedagógica deve prever formas para garantir a continuidade no processo de aprendizagem e desenvolvimento das crianças, respeitando as especificidades etárias, sem antecipação de conteúdos que serão trabalhados no ensino fundamental. Assim, diante de todas essas propostas trazidas aqui pelas diretrizes curriculares do ensino que se volta para a educação infantil, em seus artigos e incisos, podemos observar que este ensino tem que ser um ensino bastante dinâmico, que possa estar possibilitando diversos conhecimentos, sobretudo quando se volta para a questão de conhecimentos que se trata da questão africana, da questão afro-brasileira, né, da questão dos povos, do conhecimento das contribuições dos povos indígenas, dos povos africanos, de todo esse aparato dentro do nosso país, dentro da América Latina, né? Porque é importante que as crianças tenham conhecimento a esses fatos históricos, a essas contribuições, para que as mesmas possam perceber o tamanho da importância, né, desses povos dentro da formação, ou seja, da nossa sociedade, a formação da nossa sociedade, para que se possa estar eliminando de forma dinâmica a questão do preconceito. Então, um forte abraço. Aqui foi uma apresentação das diretrizes curriculares nacionais no que diz respeito aos seus artigos e incisos especificamente voltado para o público, para o ensino, na verdade, que se volta para o público infantil. Então, até uma próxima aula. Um forte abraço.